para que nós venhamos cada dia mais ser cheios, Senhor, da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, ir jogando por terra, Senhor, toda a barreira do inimigo, toda distração. Em nome de Jesus, vem de encontro aos nossos corações. Venho preparando, Senhor, a terra, a qual será lançada a semente nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, Senhor, tocar sobre os nossos ouvidos. Senhor, aguça a nossa audição, para que o Senhor tenha a falar conosco nessa noite, Pai. Nos dê, Senhor, entendimento, discernimento sobre a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que nós venhamos sair daqui cheios, Senhor, da Tua presença. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que não venhamos sair da mesma forma a qual nós entramos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Continua falando conosco, Pai. Continua, Senhor, falando conosco. Espírito Santo, tenha liberdade. Tenha liberdade de se movimentar. Tenha liberdade de nos direcionar. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te agradeço por mais essa oportunidade de poder falar da Tua palavra. Obrigada, Jesus, por mais uma vez ter falado ao meu coração, ter me direcionado, ter ministrado ao meu coração. Eu te agradeço, Senhor, e te louvo, Senhor. Obrigada, Pai. É o que eu te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluias. Os irmãos podem se sentar, fique à vontade. Antes da ministração dessa noite, eu vou estar colocando um louvor. Esse louvor, ele não foi programado especificamente pela minha pessoa. Eu estava fazendo algumas anotações do que o Senhor veio falando ao meu coração para o dia de hoje. E eu tinha conectado o foninho no meu telefone, deixei o telefone lá e o foninho. E estava desligado. Estava fechado, o telefone virado para baixo. De repente, eu escutei o foninho fazendo barulho. E eu fui me atentar e estava tocando um louvor. E aí, às vezes, vocês vão pensar, mas porque estava lá, mexeu, às vezes entrou. Não, irmãos, porque entrou pelo Spotify. Eu nem entro em Spotify. Então, eu entendi que Deus queria que trouxesse esse louvor. E eu vou estar colocando ele agora. Eu creio que em algumas partes desse louvor cabe na palavra que o Senhor ministrou no meu coração para trazer nessa noite. Então, que Ele possa, assim como Ele já tem feito desde o início desse culto, através da abertura, através dos louvores, através da palavra que já foi ministrada pela missionária Lúcia, Ele já está falando aos nossos corações, o Senhor já está presente aqui, e que Ele possa, igreja, em nome de Jesus, continuar manifestando através do louvor, através da palavra, que nós venhamos nos render aos pés do Senhor, que nós possamos, igreja, nos entregar a Ele por completo, para que nós venhamos receber e entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. O Senhor, Ele não nos chamou para ficarmos parados. Eu vou estar lendo com a igreja hoje a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Que toda honra e glória seja dada a Ti, Pai. Tu és digno, Senhor. Nós Te amamos. Nós Te adoramos, Pai. Eu vou começar do começo, né? Deixa eu falar com a igreja. Desde o início do mês, o Senhor, Ele estava falando ao meu coração sobre algumas coisas. E eu comecei a entender que Ele queria que eu trouxesse e me aprofundasse com Ele sobre aquilo.
Mas até então o Senhor não tinha me entregado a palavra. Até então ainda não tinha, vamos dizer assim, eu não tinha pegado no tranco. E eu estava aguardando no Senhor. Porque é assim que eu tenho feito com Ele nos últimos tempos. Se Ele não me mostrar a direção, se Ele, quando Ele fala no meu coração, eu dou o passo. Eu busco compreender a voz dEle e fazer o que Ele está falando comigo. E eu fiquei desde o início do mês. Eu até falei para o meu esposo hoje. Eu, meio que em tom de brincadeira, mas no fundo era um pouquinho sério. Eu falei, o Senhor, Ele está falando comigo. Eu vou fazer algumas anotações hoje. Mas se não der, eu preciso que você ministre. E aí ele falou, não, pode parar com isso. E eu falei, não, o Senhor Ele está falando, mas deixa eu te falar o que aconteceu. No início do mês o Senhor me começou a me revelar algumas coisas. E quando foi essa semana, na segunda-feira, o Senhor mudou tudo. O Senhor foi e me deu a frase, Ele me deu a frase. E aí Ele disse, suporte o processo. Porque é assim que o Senhor tem feito comigo nos últimos tempos. Ele me dá a frase, Ele começa a ministrar no meu coração, e aí Ele vem trazendo o que Ele quer falar, Ele vai me levando onde que Ele quer levar, e eu vou entendendo o que Ele está me mostrando, me ensinando, que Ele já está ministrando sobre o meu coração para trazer na igreja. E aí desde o início do mês Ele começou a me direcionar sobre algumas coisas, mas Ele ainda não tinha me dado a frase. E aí quando foi segunda Ele me deu a frase. Quando foi à noite, o meu esposo, a gente trabalhando, ele chegou e colocou um louvor. E no final do louvor, o ministro, fazendo ali uma ministração, ele foi e citou essa frase. E eu vi que o Senhor estava confirmando a frase. E aí, desde segunda, eu falei, Senhor, me conduza. Senhor, sobre qual passagem? E aí passou terça e a frase ecoando. Passou quarta e a frase ecoando. E essa semana, irmãos, foi muito corrido. A gente não estava tendo tempo nem de respirar direito. E eu pensava, meu Deus, misericórdia, eu não sou meu esposo. Não consigo chegar e pá, né? Eu acho lindo. Vou encher um pouquinho sua bola, mas não enche demais. Eu acho linda a forma como o Senhor ministra e usa sobre a vida dele. Se um dia o Senhor quiser me usar dessa forma, vou ficar muito grata, né? Mas não cheguei nesse nível. E aí eu pensando, hoje é quinta, e a frase ecoando. E eu pensando, Senhor, e a passagem? Senhor, o que o Senhor quer falar? E o Senhor já estava ministrando algumas coisas. E aí, quando foi na sexta, nós orando juntos, o Senhor começou a revelar algumas coisas e foi ligando sobre o que Ele estava falando, me levando nessa frase. E aí, na nossa oração, o Senhor, Ele veio falando sobre posicionamento. E foi ligando uma coisa na outra. E só ontem, igreja, só ontem o Senhor me permitiu me levar sobre a passagem que Ele queria que eu ministrasse, que é em Ezequiel 37. E aí, eu comecei a pensar... Senhor, mas para falar de suportar processo, não tem exemplo maior do que Jesus. Jesus foi o nosso maior exemplo de como nós passar pelas fases difíceis da vida. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de perseverança. Ele nos ensinou sobre obediência. Ele nos ensinou sobre resiliência. Ele nos ensinou sobre manter o foco no propósito final. E aí, quando o Senhor me entregou essa frase, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, vou falar sobre Jesus. Vou falar sobre Jesus, que Ele suportou o processo. Não tem pessoa melhor para expressar esse processo, para expressar o posicionamento. Mas o Senhor não deixou, Ele não deixou. E aí, quando foi ontem, Ele me levou em Ezequiel 37, Ele disse,
Eu quero que você fale em cima dessa passagem, porque eu quero falar sobre suportar processo, eu quero falar sobre posicionamento, mas eu também quero falar na passagem de Ezequiel, onde fala sobre os ossos secos, igreja. O Senhor nessa noite, Ele quer falar sobre algumas áreas secas nas nossas vidas. E aí Ele foi me conduzindo. E eu fui entendendo. E na minha falha, na minha fraqueza, no meu medo, eu estava com esse pensamento. Que foi onde eu brinquei com ele, falando sério no fundinho, que se não desse, eu ia pedir para ele ministrar. E aí ele falou, é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem faz. E eu sei disso. Só que por vezes o inimigo tenta nos paralisar. Por vezes o inimigo usa das nossas fraquezas, das nossas falhas, para tentar nos parar. E o Senhor, Ele está falando desde o início, Ele está conosco a todo tempo. Através do louvor, Ele disse, não é hora de parar. Nós não podemos deixar, igreja, que os nossos medos, nós não podemos deixar que as nossas fraquezas, nós não podemos deixar, como foi falado também há uns dias atrás, o Senhor falando na questão de nós ouvirmos a voz dEle, nós não podemos deixar com que a voz do inimigo venha nos parar, venha nos paralisar, venha nos matar, venha a igreja fazer sobre as nossas vidas um vale de ossos secos. Nós não podemos permitir isso, igreja. E eu vou estar lendo com vocês agora na passagem. A palavra do Senhor nos diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor,
quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos poreis na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém, igreja? Eu vou estar lendo só até aqui. Nesse capítulo da passagem de Ezequiel, eu andei dando uma pesquisada. E para trazer desde o início do capítulo, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ia ficar muito extenso. Mas quando vocês tiverem uma oportunidade, igreja, lê um pouco mais sobre o que Ezequiel viveu. Lê um pouco mais sobre esse processo dele, sobre o posicionamento dele, sobre o que ele suportou, como ele se dispunha quando o Senhor falava ao coração dele. Ezequiel suportou um processo doloroso. Ezequiel, igreja, suportou um processo exigente do seu chamado. E ele cumpriu fielmente a sua missão. E eu creio que o Senhor, Ele está falando conosco sobre essa questão. Por vezes na nossa vida, nós passamos por momentos dolorosos. Por vezes na nossa vida, passamos por momentos que exigem muito. Mas nós precisamos, igreja, permanecer fiel. Nós precisamos, igreja, suportar o processo. Nós precisamos, igreja, manter o nosso posicionamento com o Senhor. Para poder ouvir a voz dEle, para poder discernir a direção a qual que Ele quer que nós vamos. Não podemos parar, igreja. Não podemos, diante de algumas situações, deixar as nossas vidas virar um vale de ossos secos. Não podemos, igreja. E infelizmente, diante de muitas situações, o inimigo ele vai agindo, ele vem nos atingindo. E quando a gente percebe, a gente está morto em algumas áreas. Quando a gente percebe, igreja, a gente está querendo parar. Quando a gente percebe, a gente não tem força para continuar. E na passagem de Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1, ela fala: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E nesse momento, igreja, ele foi capacitado pelo Espírito a tornar-se um canal de bênção e proclamar a palavra de Deus ao seu povo. E o Senhor, Ele me chamou a atenção nesse capítulo e versículo. E Ele me levou também em Jeremias, no capítulo 18, versículo 2, que fala sobre o vaso, o oleiro. E aí no capítulo 18, versículo 2, Ele também diz a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Igreja, quantas vezes nós falamos com o Senhor, quantas vezes nós clamamos ao Senhor, mas nós não nos posicionamos. O Senhor, por vezes, tem falado: levanta-te, ponha-se de pé. Levanta-te, vai, eu quero falar contigo, eu te farei ouvir as minhas palavras, mas levanta-te, coloca-se de pé. Tem um posicionamento. E quantas vezes nós estamos recuando, igreja? Quantas vezes nós estamos deixando de nos posicionar, de ouvir a voz do Senhor? Muitas vezes nós queremos viver, mas não queremos nos posicionar. E o Senhor, Ele está nos chamando para poder assumirmos a nossa identidade nele.
O Senhor, igreja, Ele nos chama para nós poder ter postura de obediência nele. Ele tem nos chamado, igreja. O Senhor, Ele tem nos chamado. Ezequiel, ele narra uma visão que o Senhor deu a ele. O levou em espírito e conduziu ele aonde havia um cenário de ossos secos. E aí, às vezes, você pensa, não, mas na minha vida não tem, pastora. Está tudo certo. Será, igreja? Será? Teve um tempo na minha vida que eu estava tão cansada de algumas situações. Eu estava tão desgastada. Eu estava tão exausta que eu percebi que eu tinha deixado de sonhar algumas coisas. Havia morrido dentro de mim o desejo de sonhar muitas coisas. Tinha secado. Eu não sei a forma como cada um chegou aqui, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que pode estar seco na sua vida, mas o Senhor sabe. Começa a igreja a refletir. Começa a analisar. Peça para o Senhor abrir a sua visão sobre o que pode estar seco na sua vida. Sobre o que pode ter morrido dentro de você e talvez você ainda não tenha percebido. Na palavra do Senhor relata que diante do cativeiro babilônico trouxe desesperança ao povo de Israel. A cidade destruída e eles pensando, não volta mais, não tem restauração, não tem mudança, não tem esperança, acabou. E eu te pergunto nessa noite, igreja, sobre a sua vida. O que talvez para você perdeu a esperança. Sobre a sua vida. O que talvez aos seus olhos não tem mais jeito. O que talvez acabou. O Senhor nos convida nessa noite a voltar a ter esperança. O Senhor nos convida nessa noite, igreja, a sermos conduzidos por Ele. A nos posicionarmos nele. A esperança secou. O que é? Não há mais projetos? Não há mais sonhos? O que é, igreja? O que é dentro de você que está seco? O Senhor, Ele nos leva a esse cenário. O Senhor, Ele nos chama para refletir. O que é que está seco dentro de você, igreja? O que é que morreu dentro de você, igreja? O Senhor, Ele nos leva nessa noite a andar nesse cenário. Sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele nos leva nessa noite, igreja, a passar para observar. O Senhor, Ele nos chama nessa noite, igreja, para que nós possamos reconhecer, para que nós venhamos pensar, refletir, o que é que está secando dentro de você? Ou o que é que já secou, que já morreu? E Ele nos diz, mesmo em meio à morte, mesmo em meio à desesperança, Ele pode restaurar a vida. Ele diz para mim e para você nessa noite,
mesmo em meio à morte, mesmo em meio à desesperança, Ele pode restaurar a vida. Os ossos, igreja, simbolizavam um povo sem esperança, sem rumo, que perdeu a fé. E quantas vezes nesse mundo nós nos sentimos assim? Eu não sei vocês, mas eu já passei por muitos momentos que eu olhava e pensava, não tem mais jeito. Que eu olhava e pensava, acabou. Quantas vezes nós nos sentimos assim nesse mundo, igreja? Diante de dificuldades, diante de tanta violência, diante de frustrações. Quantas vezes, igreja, diante dos nossos olhos, nós perdemos a esperança? Quantas vezes? Mas o Senhor nos convida para poder restaurar. O Senhor, Ele nos chama nessa noite, igreja, para reavivarmos. A mensagem ecoa. O sopro de Deus, igreja, pode restaurar o que está morto. O sopro dele sobre a minha vida, o sopro dele sobre a sua vida pode restaurar o que morreu, pode restaurar o que está seco, pode restaurar, igreja, o que aos teus olhos não tem mais esperança. A palavra do Senhor, quando anunciada com fidelidade, ela tem poder de dar nova vida àquilo que parecia perdido. E como nós acabamos de ler aqui, em Ezequiel 37, ele se posicionou, ele ouviu o que o Senhor falou com ele, e ele profetizou como ele ordenou. Nós precisamos nos posicionar, igreja. Nós precisamos nos posicionar. O Senhor, Ele nos chama nessa noite, Ele fala, suporta o processo, se posiciona. Eu posso restaurar, eu posso voltar a trazer a vida. Assim somos chamados a confiar. Mesmo diante dos desafios que nós enfrentamos, somos chamados a confiar. A transformação, igreja, ela é possível quando nós deixamos que o Espírito Santo nos guie. Você tem deixado o Espírito Santo do Senhor te guiar? Porque às vezes nós pedimos, Senhor, muda, Senhor, faz, Senhor, restaura, Senhor, transforma. Mas não queremos ser guiados pelo Espírito. Não queremos manter o nosso posicionamento nele. Queremos agir pelas nossas vontades. Queremos fazer pelo nosso eu, pelo nosso achismo. Mas o Senhor, Ele nos mostra que a transformação é possível quando nós deixamos que o Espírito Santo nos guie. Quando o Senhor fala, filho do homem, na nossa visão humana, limitada, pode até ser que não. Mas diante do poder e da majestade de Deus, igreja, pode. Filho do homem. O Senhor, Ele diz nessa noite para mim e para você, igreja,
diante da situação que você esteja passando, diante de momentos que o Senhor possa ter te levado agora a refletir, a reconhecer e falar, realmente nessa área eu deixei morrer algumas coisas, realmente nessa área eu deixei secar algumas coisas, mas o Senhor diz, diante dos teus olhos, pode ser que não. Mas diante do meu poder, diante da minha majestade, Ele diz que pode, igreja. Pode. A palavra do Senhor nos diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável, igreja. Precisamos nos posicionar. Precisamos abrir a nossa boca e dizer, Senhor, eu creio que Tu podes. Eu creio, Senhor, que Tu sabes. Eu creio, Pai. Precisamos, igreja, suportar o processo. Precisamos nos posicionar no Senhor. Diante das situações onde nós não alcançamos, onde nós somos limitados, nós precisamos crer, nós precisamos confiar, nós precisamos nos posicionar. E muitas das vezes nós fugimos. Muitas das vezes corremos, não queremos suportar o processo. Quantas vezes, igreja, estamos deixando de ouvir a voz do Senhor? Quantas vezes estamos deixando de obedecer o que Ele tem falado, o que Ele tem nos direcionado, sobre o que Ele tem nos chamado? Ele nos chama para poder reviver algumas coisas nessa noite. Nós precisamos, igreja, ouvir a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela tem poder. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, igreja, ela produz resultados reais na vida de quem crê. Precisamos crer. Ainda que diante dos nossos olhos, estamos vendo que é uma situação impossível. Quando cremos, reconhecemos que diante da vontade dEle, Ele pode. Essa semana foi falado muito sobre a questão do nosso coração ser enganoso. E de fato é, igreja. De fato é. Mas a palavra do Senhor não. A palavra do Senhor, ela não engana. A palavra do Senhor, ela não mente. Os nossos sentimentos, os nossos desejos podem nos enganar e levar a caminhos errados. Nós precisamos confiar na direção divina. Precisamos, igreja, confiar na direção divina. Porque a palavra faz toda a diferença. Sobre o que você tem caminhado. O Senhor, Ele nos chama nessa noite. O Senhor, Ele nos chama nessa noite, igreja, e Ele diz, se posiciona. O Senhor, Ele nos chama nessa noite e Ele diz, suporte o processo.
O Senhor, Ele nos chama nessa noite e Ele fala, profetiza. Porque quem determina é o Senhor, igreja. Abre a boca e comece a profetizar sobre algumas áreas na sua vida. Abre a boca, igreja, se posiciona e comece a profetizar sobre algumas áreas da sua vida. Tem coisas que vivemos e nós pensamos, nunca imaginei passar por isso. No meio da luta, andando no meio do vale, cenário de dor, provavelmente, já pensamos algumas vezes, nunca imaginei passar por isso. Mas eu quero te dizer, igreja, que mesmo diante desses momentos, como foi falado aqui no início do culto, o Senhor está conosco. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa só. E diante desses momentos, a nossa força, a nossa coragem, a nossa autoridade vem dele, igreja. É Ele. É Ele quem vem e nos fortalece. É Ele quem vem e nos faz reviver. E o Senhor, Ele nos chama nessa noite, igreja. O Senhor, Ele nos diz nessa noite, eu quero reviver algumas áreas na sua vida. Se posiciona, levanta-te, se coloca de pé, porque eu quero reviver algumas áreas na sua vida. Ele me faz. Ele me faz, igreja. Não é a minha força, é Ele. Creio que se a gente for parar para sentar, conversar, falar um pouco das nossas experiências da vida, cada um aqui vai ter vales para contar. Cada um aqui pode parar e dizer, pastora, você não tem ideia de vales que eu já passei, ou de como eu cheguei aqui. Posso não ter, igreja. De fato, sobre muitas coisas na vida de cada um, eu posso não ter ideia, eu posso não saber, mas Ele sabe. Ele conhece cada detalhe. E a nossa força vem dEle. É Ele. Diante de algumas situações, o inimigo pode olhar para nossas vidas e dizer, dessa semana não passa. Depois dessa, morre mesmo. Depois disso, tá sequinho. Mas o Senhor nos diz nessa noite, igreja, eu te fortaleço para prosseguir, eu te faço reviver. O Senhor diz nessa noite, igreja, você não vai parar, você não vai morrer. Não vai, igreja. Não vai. O Senhor, Ele vai
nos encher nessa noite de poder. Assim como Ele tem feito dia após dia. Às vezes nós não reconhecemos. Às vezes nós não conseguimos enxergar 100%. Mas Ele tem feito sobre as nossas vidas dia após dia. O Senhor, Ele quer nos encher nessa noite. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual área que está seca. Eu não sei o que tem morrido dentro de você. Mas o Senhor, igreja, Ele quer nos tocar nessa noite. Ele quer nos encher nessa noite. Nós não vamos morrer, igreja. Não vamos. Tem momentos que assustam, mas nós precisamos suportar. Tem momentos, igreja, que assustam, mas nós precisamos nos posicionar. Tem momentos que assustam, mas nós precisamos decidir continuar. Precisamos suportar. Precisamos nos posicionar. Precisamos, igreja, buscar cada dia mais estarmos próximos a Ele, ouvir a voz dEle e seguir o direcionamento dEle. Abre a tua boca nessa noite, igreja. Profetiza, igreja. Ouve a palavra do Senhor. Cala a tua voz para poder ouvir o que o Senhor tem para falar, para dizer o que Ele quer, não o que nós queremos, não o que nós achamos, é o que Ele quer falar, é o que a palavra dEle tem falado aos nossos corações, é o que Ele tem nos direcionado, igreja. Quando o Espírito do Senhor vem, Ele coloca o que está fora no lugar. O que é que está fora? O que é, igreja, que está fora do lugar nessa noite? Nós estamos aqui diante dEle, na presença dEle. Ele tem nos feito um convite, Ele fala, suporta o processo, Ele fala, se posiciona. Ele nos diz nessa noite, igreja, se levanta, coloca-te de pé, abre a tua boca. O Senhor tem muito mais sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós precisamos, em alguns momentos, igreja, sair do comodismo. Nós precisamos, em alguns momentos, igreja, sair da nossa zona de conforto. Nós estamos na presença dEle. O Senhor, Ele tem falado aos nossos corações nessa noite. Que nós possamos, igreja, nos entregar a Ele 100% nesse momento. Que nós possamos, igreja, reconhecer, entender o que a palavra dEle falou aos nossos corações nessa noite. E que nós venhamos sair daqui nessa noite transformados. Que nós venhamos sair daqui nessa noite, igreja, reavivados. O Senhor nos visita, igreja. O Senhor, Ele nos toca. O Senhor, Ele nos diz nessa noite que Ele quer derramar sobre nós um novo tempo, uma nova unção. Se posiciona, igreja.
posiciona. Eu vou pedir para o irmão colocar o louvor a qual o Senhor trouxe no meu coração para estar fazendo no final da palavra. E você que sentir, se coloque de pé. Vai falando com o Senhor. Vai passando, igreja, pelo vale com o Senhor. Ai, pastora, mas dói. Deixa doer, igreja, mas Ele quer curar nessa noite. O Senhor, Ele quer restaurar nessa noite. O Senhor, Ele quer trazer vida novamente sobre algumas áreas na sua vida. Vai falando com o Senhor enquanto esse louvor for tocando. Permita, se posiciona. Diga, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra. Toma no Senhor nesse lugar. Nós estamos, igreja, que hoje nós não vamos sair da mesma forma que nós entramos. Eu creio, igreja, que hoje o Senhor, Ele veio sobre cada um de nós e reavivou o que estava morto. Eu creio, igreja, que hoje o Senhor veio sobre cada um de nós e Ele fará com que cada um de nós possamos voltar a sentir o que há muito tempo nós não sentíamos. Creia nisso também, igreja. Creia nisso também. Se posiciona. Suporta o processo. O Senhor, Ele está conosco. Ele não nos abandona. Como a palavra dele nos diz, Ele não dá nada maior do que nós não possamos suportar. Suporte o processo. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.